Ontem de manhã, no meu devocional, o devocional é aquele momento que você tem com Deus, né? Todos os dias de manhãzinho eu tenho o meu momento com Deus, é o meu devocional. E ontem no meu devocional, uma palavra veio clara na minha mente, muito clara. Diga aos covardes e medrosos que voltem para casa. Olha só. É claro que eu sabia onde está essa palavra, né? Essa palavra, Deus deu para Gideão, naquela batalha que eles iam enfrentar os midianitas. Mas isso me deixou intrigado. Por que o Espírito Santo ia me falar isso? Diga aos covardes e medrosos que voltem para casa. Isso foi ontem, mas eu sabia que era a palavra para hoje. E eu pensei, não parece agressivo? Deus fala, parece agressivo, não parece? Olha, os covardes e medrosos podem voltar para casa. Então, claro, eu fui até a palavra, nós vamos ler o contexto dessa palavra e o porquê Deus disse isso. Mas eu quero já adiantar uma coisa para você. Ser covarde e medroso não é natural. Os animais criados por Deus, eles não são covardes e medrosos. O medo paralisa. O medo impede de viver. E a gente confunde muitas vezes isso com prudência, é muito diferente. Prudência é uma coisa, covardia e medo é outra. Os passarinhos, eles são muito indefesos. Eles são indefesos com as armadilhas do ser humano, com os estilingues, com os tiros de chumbinho. Os passarinhos são indefesos, assim, eles não têm armas de guerra, né? Não tem, a única defesa dele é a fuga. Com as serpentes, com os gatos, com os outros animais que são predadores dos passarinhos, os próprios falcões, ou seja, a única diferença, a única defesa de um passarinho, estou dando um exemplo, é a fuga, mas isso não quer dizer que ele é medroso ou covarde. Se ele tivesse medo, a ponto de ficar paralisado de medo, ele não conseguiria fugir, fica paralisado de medo. Se o passarinho fosse covarde, ele não saía do seu ninho para procurar comida, porque quando ele procura comida, ele está constantemente sob perigo de ataque, você percebe? O passarinho, ele é prudente. Até Deus já providenciou para os passarinhos que os olhos deles são aqui na lateral, não são na frente como o nosso, né? Isso aumenta o campo de visão, né? Os passarinhos têm um campo de visão de quase 360 graus, para que ele possa ver, se possível com antecedência, o seu predador e fugir. Mas isso não é porque ele é medroso, é porque ele está usando o que Deus lhe deu para sobreviver. Quando o ser humano tem medo e fica covarde, isso não é natural, é antinatural. O medo paralisa, o medo impede de viver, o medo impede você de reagir. E eu vejo que tem uma onda mundial de medo sendo infiltrado, gotejado, gota a gota, no ser humano. E é então interessante quando Deus fala, os covardes e medrosos podem ir para casa, e parece agressivo, mas não é agressivo. Aqui a gente vai entender o contexto, e o que Deus está dizendo é, olha, acorda, saiba que eu sou Deus. Prudência é outra coisa. Eu tenho uma tendência, eu procuro ser prudente, até a minha esposa e as crianças já sabem, eu viajo muito, muitas vezes estou em hotéis. Sabe a primeira coisa que eu faço quando eu chego no hotel e eu subo para o meu quarto, e sempre está no 2º andar, 5º andar, 13º andar, 17º andar, a primeira coisa que eu sempre faço é ver onde estão as saídas de emergência, em caso de incêndio. O corredor é para cá, a saída de emergência aqui, a saída de emergência ali. Eu já falo até para os meus filhos, olha, o nosso quarto está aqui, a saída de emergência é lá. Ai, como você é medroso? Alguém podia dizer isso? Ou como você é prudente? O que eu puder fazer, vou fazer. Você entende? Vou viajar,
dão uma olhada na calibragem dos pneus, no nível do óleo, se a luz de ré está funcionando, ai, como ele é medroso, ou prudente. O medroso é aquele que na hora de enfrentar um problema entra em pânico e se acovarda. E Deus dá uma dura, fala, ei, não foi assim que eu te fiz, assim você não vive. Então o título dessa palavra muito interessante que ele me deu é Covardes e Medrosos. Covardes e medrosos. Vamos para Juízes capítulo 7, Juízes capítulo 7, verso 3. Esse foi o texto, a palavra que Deus me deu ontem de manhã, Juízes 7, 3. Depois de Josué. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Uma outra versão da palavra diz assim, quem tiver medo pode voltar para casa. E de 32.000 soldados, 22.000 voltaram para casa, ou seja, cerca de 2/3 dos soldados eram medrosos e covardes. Aproveitaram rapidamente aquela deixa eu ir embora. Os outros aí vão dar conta do recado. Agora vamos ler então do verso 1 até o 3, para pegar o contexto. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está comigo. Veja, aqui está o contexto, aqui está a explicação, por que Deus falou isso. Disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão. Porque eu vou dar os midianitas na sua mão, Gideão. Essa guerra é minha, eu vou mostrar que eu sou o Todo-Poderoso. Mas tem muito povo com você aí. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade, onde eles estavam. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. É verdade que mais para frente Deus ainda fala, não, ainda são muitos, Gideão, 10.000 ainda é muito. E aí Deus fez mais um procedimento até que restaram 300, né? Os 300 de Gideão. Mas olha, eles iam enfrentar quantos soldados? Quanto eles iam enfrentar? Veja aqui no Juízes 7, verso 12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. O exército contrário era inumerável, como gafanhotos, como aquelas nuvens de gafanhotos, como a areia do mar. E Deus então fala, vocês vão com 300, para saber que eu sou Deus. Mas, irmãos, então, olha, Gideão também teve medo no início. Ele se sentiu inseguro, mas o anjo do Senhor fortaleceu Gideão. A primeira coisa que o anjo do Senhor fala, vai nessa tua força, varão valoroso. E ele começou a conversar com o anjo do Senhor e falou, olha, não, Senhor, deve ter algum engano. Eu sou, olha, dentre as tribos de Israel, a minha tribo é a menor. E dentre as famílias da nossa tribo, a minha família é a menor. E na família do meu pai, eu sou o menor. Então, qual era o problema de Gideão? Baixa estima, falta de confiança. E o anjo fala, vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor é contigo.
porque o Senhor é contigo. Então, quando Deus fala, manda os medrosos e covardes para casa, porque se vocês vencerem, eles vão dizer que foi pela força deles que eles conseguiram, e não pela minha força, diz o Senhor. Os covardes e medrosos, eles confiam no que vem, nas circunstâncias. Os valentes confiam no Senhor, independente das circunstâncias. Foi isso que Deus forjou em Gideão. E Deus é muito honesto, hein? É lindo, eu acho lindo, a palavra de Deus é linda. Ele mostra as fraquezas de cada um e as fortalezas. Gideão inicialmente era inseguro, baixa estima, mas o Senhor fortaleceu a fé dele. O Senhor é contigo. Aqui ele fala também, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na tua mão. Eu vou dar os midianitas na tua mão. Então, você percebe? Deus não está sendo áspero com você. Quando ele fala, ei, você está sendo covarde e medroso. Ele só está mostrando uma situação. Ei, se você está assim, acorda. Saiba que o seu Deus, respira, olha para cima. Eu sou Deus. Eu estou com você. Vá em frente, luta, enfrenta. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Bem, tem um livro muito conhecido que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu? Sabe a Arte da Guerra? É escrito por um chinês milenar, me esqueci agora o nome dele. É muito lido esse livro, é usado para coaching e tal, os técnicos de futebol usam e tal. Mas você sabia que na Bíblia tem as leis da guerra? As leis da guerra, e eu quero que você, eu tenho ouvido alguns médicos, alguns políticos, algumas autoridades dizendo que nós estamos em guerra contra um vírus, nós estamos em guerra contra uma situação fora de controle. E Deus dá umas leis da guerra. E eu quero que você leia um texto que está em Deuteronômio 20. Deuteronômio 20 é uma partezinha que fala das leis da guerra. Veja lá, Deuteronômio 20. No verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Isso aqui é leis da guerra. O capítulo 20 são as leis da guerra. E o oficial fala para os seus soldados. Deus está dando uma direção. Percebeu? Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se para a sua casa. Por quê? Para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Mas, meu Deus, se a gente está vendo uma situação impossível, não estou na guerra e estou vendo que o inimigo é fortíssimo, o que eu posso fazer para não entrar nesse estado de paralisia, de medo, de covardia? Pois é assim que começa o capítulo das leis da guerra. Veja lá, o Deuteronômio 20, no verso 1 a 4. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Aleluia! Por que Deus repreende os covardes e os medrosos? Porque eles têm que colocar a confiança deles em Deus. E se alguém tem Deus, conhece Deus e não consegue confiar em Deus,
então fica em casa. Porque o seu coração derrete e você vai derreter o coração dos outros também. Já aconteceu com você de conversar com alguém que é pessimista, em extremo, e você conversa e você sai, meu Deus, você sai com uma nuvem cinza ou negra na cabeça. Ai, ó céus, ó vida, ó azar, é mesmo, hein? A vida está terrível. Eu acho que tem um oxímetro aí, eu estou sentindo que o medo faz isso. O medo da taquicardia, fecha os brônquios, suor frio. Você percebe o que o príncipe desse mundo está querendo fazer com todo mundo? Quando você sair à guerra, saiba que eu estou com você, o Senhor dos Exércitos está com você. Interessante, porque a lei da guerra fala dos oficiais, dos generais, dos soldados, mas fala que, antes de tudo, o sacerdote vai na frente do povo e fala, olha Israel, vocês vão para a guerra, saibam que o Senhor Deus de Israel está com vocês. Essa sempre foi uma grande diferença de Israel. Israel venceu batalhas homéricas por causa disso. E sabe que essa questão de derreter o coração do povo aconteceu com esse mesmo povo aqui. Nós lemos Deuteronômio, né? Você sabe que Deuteronômio, Deus deu essa palavra para Moisés relembrar a nova geração, porque aquela geração que havia saído do Egito, todos os que tinham mais de 20 anos de idade morreram no deserto nesses 40 anos, porque foi uma geração que trouxe tanto do Egito dentro de si, e que eles eram medrosos e covardes, eles não conseguiram crer em Deus. Aquela geração não conseguiu confiar em Deus. Aquela geração murmurava e tinha saudade das batatas e das cebolas do Egito, esquecendo-se da escravidão. Aquela geração morreu no deserto, exceto Josué, Caleb e Moisés. Todos os outros que tinham mais de 20 anos, quando saíram do Egito, morreram no deserto, porque eram medrosos e covardes, ou seja, não confiaram em Deus. E você se lembra que quando Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra prometida, e eles ficaram 40 dias espiando a terra, e eles voltaram com as notícias, falando, olha, a terra verdadeiramente é boa, ela mana leite e mel, nós trouxemos aqui os cachos de uvas e as frutas da terra, a terra é próspera, mas 10 dos 12 espias, e olha que eles eram príncipes, cada um de uma tribo de Israel, eles eram homens que era para ser qualificados, homens que representavam a sua tribo. 10 dos 12 espias disseram, mas vimos cidades muito fortificadas, com muralhas, os homens eram grandes, os soldados eram fortes, eles eram gigantes, e nós nos sentíamos como gafanhotos diante deles. E o que aconteceu? Derreteu o coração do povo. Números 14, verso 1, fala que aquela noite o povo gritou e chorou a noite inteira. O medo de 10 homens se infiltrou para toda a multidão. E eles falavam, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto? Era melhor morrer lá mesmo. Derreteu o coração dos outros. Aí que Deus fala, bom, vocês se veem como gafanhotos, o lugar de gafanhoto no deserto, vocês vão voltar para o deserto. E durante 40 anos eles rodaram o deserto, toda essa geração morreu no deserto, e a nova geração, aqueles que quando saíram do Egito tinham menos de 20 anos, entrariam na terra prometida, e aí Deus dá Deuteronômio para eles. Deuteronômio, segunda lei. É a revisão da lei, né? Recapitulação de Levítico. E aí em Deuteronômio, Deus dá a lei da guerra. Escuta, vai ter situações que vocês vão enfrentar exércitos maiores, mais poderosos, mas não derretam o coração, não tenham medo, não sejam covardes, confiem em Deus. Eu quero falar para você, confie em Deus, porque se Deus não puder fazer alguma coisa, então ninguém pode.
Mas só que Jesus disse que para Deus tudo é possível. Amém? Aleluia, eu dou graça a Deus por essa palavra. Ah, Senhor. Então Deus sabe ensinar o seu povo. Quando Deus repreende a covardia e o medo que paralisa, é porque Ele quer ensinar confiança nele. Ele quer ensinar confiança nele. A palavra fala que uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor. O profeta Daniel disse assim, que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Você conhece o seu Deus? Oséias disse assim, estamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu temo que muitos aqui não conhecem o seu Deus. Você pensa, eu tenho minha Bíblia. Ai, que legal, você tem Bíblia. Você conhece a Deus? Conhece. Você já leu a Bíblia inteira? Eu estou para começar. Meu Deus, você tem... Como é que você vai conhecer Deus? Deus se revela na palavra. Não é um pouco vergonhoso você, com a sua idade, com o seu tempo de conversão, não ter lido a Bíblia inteira? Estou falando no geral, né? Eu creio que todos já leram a Bíblia inteira, mais de uma vez. Mas já pensou se não leu? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque na hora da guerra, na hora da batalha, colocamos a nossa confiança em Deus, em quem conhecemos, em quem confiamos. Amém? Aleluia. Jesus repreendeu os seus discípulos quando foram medrosos demais. A palavra lá no grego, no Novo Testamento, diz assim, por que sois assim tão tímidos? Mas quando você vai ver esse tímidos, no grego é medrosos. Eu vou pedir para você ir comigo para Marcos capítulo 4. Marcos 4, do 37 ao 41. Marcos 4, 37. Eles enfrentavam uma tempestade no mar da Galileia e Jesus os repreendeu por serem tão tímidos, tão medrosos. Por que Jesus repreendeu? Marcos 4, 37. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma outra versão fala, porque sois tão medrosos. Outra versão fala, porque temeis? Medo, 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 medo. Medo leva a paralisia, medo leva a covardia. Chega uma hora que eles já nem tentam mais tirar água do barco, já nem tentam mais... qual é o contrário de içar as velas? Descer as velas, né? Eles já não tentam mais nada e já começam a entrar em desespero, em pânico. Jesus fala, ei, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Qual é o antídoto para o medo que paralisa? Fé ou confiança em Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou com vocês. Vocês não entenderam ainda quem eu sou? Eu estou com vocês. Deus conosco, Jesus. E verdadeiramente, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Mas quem é esse? Eles já tinham estado com Jesus, já tinham visto algumas manifestações, mas ainda não tinham fé, ainda não tinham confiança em Jesus, ainda não sabiam que Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso. Por isso Jesus fala, por que vocês são assim tão tímidos, tão medrosos? Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Então vamos andar mais um pouco comigo para que vocês tenham fé. Fé é o que? É confiança, confiança em Deus.
Deus quer gerar em você confiança nele, confiança em Deus, confiança em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. Amém? E aí algum pode ir para o extremo e falar, tá, então isso aí é birutice, é fanatismo, então quer dizer que eu não preciso fazer nada mais? Não quer dizer não. Não quer dizer. Quer dizer que se eu tenho que respeitar as autoridades, como diz a Bíblia, eu vou respeitar. Quer dizer que se eu tiver que usar máscara, eu vou usar. Apesar que está sendo questionada, né? Está sendo questionado que tipo de máscara funciona, se funciona, se não funciona. Mas é para usar, vou usar. Vou usar álcool gel, vou usar. Distanciamento, vou fazer. O que mais? Vacina. A hora que chegar a minha vez, vou usar. Se vou ter que tomar para poder fazer as equipes apostólicas, vou tomar. Mas eu coloco a minha confiança em Deus. O medo não vai me paralisar e eu não vou ter que ser covarde. Por quê? Porque perto está o Senhor. Seja vosso equilíbrio, seja vossa equidade notória, conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor, mais perto impossível, perto está o Senhor. Então seja equilibrado, coloca a tua confiança nele. E se Deus tiver que repreender o seu medo e covardia, Ele vai repreender hoje. Ei, acorda! Até os passarinhos saem para buscar comida e enfrentam. Você não pode, né? Você está entendendo, né? Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Eu vou fazer o que tem que ser feito de acordo com as normas e leis do país, mas o meu estado interior é de paz, de calma, de confiança em Deus. E sabe que até no final, na revelação, lá em Apocalipse, quando Jesus revela o final de tudo para o apóstolo João, ele fala de novo dos medrosos e dos incrédulos. Lembra como eu comecei? O medo e a covardia não são naturais. Os animais não têm. Aliás, o ser humano consegue estragar até os animais. Me veio uma coisa na mente agora. Se alguém bate muito no seu cão, bate muito, agride, judia, o cachorro ele fica com medo, ele fica medroso, não é? Não tem cachorros que, quando vê aquela pessoa, ele fica assim, começa a tremer e fica assim, o medo paralisa, né? Ele fica assim. E tem alguns cachorros que foram adotados de ONGs e que vêm com algumas manias de morder, de agredir, porque ele foi muito judiado, então ele tem muito medo e ele se defende agredindo. Não é? Você sabe disso, o ser humano consegue estragar até a criação de Deus. Mas na natureza, esse medo extremo, essa covardia não existe. Os animais vivem nas suas limitações, com as suas estratégias, seja a fuga. Amém? Amém, filho do homem? Amém, ser humano? Vamos pegar a palavra do Senhor. Deus te fez para confiar nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Então eu quero ver Apocalipse com você. Apocalipse 21, 7. Jesus mais uma vez fala sobre esse medo. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele começa dizendo, quanto aos tímidos, outra versão fala covardes. Os covardes e incrédulos, e os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os mentirosos e tal, não entrarão no reino dos céus.
Mais uma vez eu te falo, irmão, essa palavra não é para ser agressiva. Deus só está mostrando que a covardia e a incredulidade não devem ser naturais no ser humano. Ele enviou Jesus Cristo para que a gente tenha fé e confiança nele. Amém? Não deixa o medo te paralisar. Não seja covarde. Coloca a tua fé nele. Então a palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o segredo da vida abundante. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Cada um de nós sabe as nossas limitações. Isso implica em prudência. Não medo. Não covardia. Não paralisia. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Como você vai fazer isso? Lendo a palavra, vivendo a palavra, colocando em prática a palavra, pedindo a ajuda do Espírito Santo, enchendo-se do Espírito Santo, louvando e adorando a Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você renova a vossa mente? É pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que você tem pregado, Jesus falou. Essa palavra produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você passa 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, ou 6 horas por dia, vendo noticiários fúnebres, nova variante do vírus, mais agressiva, mais contagiosa, mais mortal, menos mortal. Tratamento precoce funciona? Não funciona. A vacina tem efeito colateral e mais gente morreu. Terceira onda, quarta onda, segunda onda. Se você fica só vendo isso, como é que está o seu estado de espírito? Como é que está a sua confiança? De manhã cedo você abre a janela, bom dia. Opa, será que o vírus está aí? Opa, fecha. Como é que você vive? Agora, se você faz o que tem que fazer, pés na terra, mas a cabeça no céu. Bom dia, Espírito Santo. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Deixe-me alimentar da palavra, deixe edificar minha fé, deixe-me alimentar para manter a imunidade, deixe fazer minha atividade física, deixa eu ter o sono necessário e vamos lá. É diferente, né? Tem que saber um pouquinho de como é que estão as notícias. Eu tenho tentado me atualizar. Dou uma olhada aqui, uma olhada ali, pronto, suficiente. Chega. Aleluia! Confiança em Deus. Aleluia! Eu vou pedir para você abrir, para a gente ir caminhar para terminar, para você não deixar desligar a sua fé, porque eu quero orar com você. Algo muito especial. Eu vou abrir em Salmos 20. Versos 7 a 9, Salmos 20, 7. Uns confiam em carros. Aqui está falando de guerra. Muitas guerras naquela época, Israel sempre atacado, até hoje Israel é muito atacado. E alguns exércitos confiavam nos seus carros, você sabe? Os egípcios, por exemplo, tinham muitos carros, né? Aquelas pequenas bigas com um condutor e um arqueiro. Os outros foram aprimorando, faziam bigas com 3 soldados, e uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Aleluia! Está enfrentando a guerra? Sim, estamos. Vai ter de novo lockdown, meu Deus, fecha, abre, e o meu comércio, e como é que eu vou sobreviver? E os hospitais estão cheios, faremos menção do nome do Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos, e Ele ouve. E Ele ouve. E Ele abençoa, e Ele protege. E Ele fala, vai nessa tua força, filha, porque o Senhor está com você. Prudência.
né? Lembra que eu sempre falo, eu quando viajo eu tento não passar o limite de velocidade, eu tento, né, não, me programo para não ultrapassar onde não é permitido, ou seja, porque se eu estiver fora da lei, eu posso estar fora até da cobertura do Senhor. Então, tudo bem, eu vou fazer o que tem que ser feito. A gente está aqui com espaçamento, está com máscara, glória a Deus. Ponto. Aí vamos viver. Vamos ler, vamos louvar, vamos brincar com as crianças, vamos viver. E como igreja, vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a nos reunir, a estudar a palavra, formar os ministérios, mandar as equipes apostólicas. Porque senão a gente só fica recebendo mensagem fúnebre nos nossos grupos, porque eu sempre falo para os meus filhos, olha, todo dia eu recebo pelo menos uma notícia boa e uma ruim. Todo dia. A ruim eu entrego a Deus. E vou desfrutar da boa. Hein? Não é? Senão a gente vai ficar só, mais uma crise, mais um problema, mais uma vida, ó céus, ó vida, ó azar. Então, olha, quero convidar você, vai arrecadando a sua fé, vai pegando confiança em Deus, vai repreendendo o medo, vai repreendendo a covardia. Eu creio que o auge para nós vai ser agora, daqui a 2 semanas, a semana de santificação, que vai ter culto toda noite. Eu pretendo, em nome de Jesus, estar aqui toda noite. A gente vai estar injetando Jesus na veia. E a partir daí a gente vai voltar a ter batismo, vai voltar a viver. Chega de ficar parado. O mundo parou um ano e a coisa está igual ou pior. Então, a igreja vai voltar a viver. Aleluia. Fala para quem está aí perto de você, ó, desperta, ó, tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos, diz a palavra. Desperta, tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Aleluia. Meu Deus. E finalmente eu quero que você saiba que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo que paralisia, o medo que dá covardia, que paralisa, que impede você de agir, de reagir, o verdadeiro amor lança fora. Eu me lembro que eu vi não chama testemunho, né? Eu vi na internet, uma mãe, alguém deve ter visto isso, que lutou com uma pantera negra para salvar o filho. E salvou o filho, mas ela morreu, em consequência das feridas que ela sofreu. Mas o amor é tão grande pelo filho, que ela lutou com uma pantera. Você imagina isso? O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu sei de um testemunho também, de um relato de um homem, de um pai, nos Estados Unidos, lá na Flórida, que tirou o filho da boca de um alligator. Alligator é aquele jacaré imenso. O alligator é maior do que o jacaré brasileiro. O alligator pegou o filho, trouxe para o rio, para o lago, né? O pai pulou e se atracou com o alligator e salvou o filho. Por amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Você está entendendo? A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente tem visto. E eu sei também de um caso que eu também vi pela internet. A internet tem muita porcaria, mas algumas coisas boas. Eu vi um relato de um avô que salvou o neto de uma sucuri. Aquela cobra imensa. A sucuri tinha pego o neto, já estava dando as voltas. Um avô, um senhorzinho, com um facão, enfrentou a sucuri e salvou o neto. Por amor. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho único para morrer por nós. A palavra fala que Deus mostra o seu amor por nós, quando Ele entregou o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus falou, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Por isso que o apóstolo Paulo ora para que nós compreendamos e conhecemos o amor de Cristo, a profundidade, a largura, o tamanho do amor. Porque quando você entende o tamanho do amor de Deus por você, você não tem medo.
porque Deus faz tudo por você. Entenda. Amém? E eu não posso deixar de contar, que eu já sei que você já ouviu, mas é relato de vida, que quando eu tive um infarto, lembra? Quando eu tive um infarto, até queria pedir para o Ministério de Louvor, já está subindo. Quando eu tive um infarto e eu não sabia que eu estava infartado, eu fiquei 12 horas, né, com dor, 12 horas. Mas só que como a minha dor não foi no peito, não foi no braço, a minha dor foi nas costas, ela me enganou. Eu nem pensei que era infarto. Acho que aí foi estratégia de Deus. Deus é bonzinho, eu sempre falo, Deus é muito bonzinho. Porque eu sou cardiologista, veterinário, mas... Então eu sei do coração. Se eu tivesse com a consciência de que eu poderia estar tendo um infarto, pode ser que eu entrasse em pânico. Porque eu estava sozinho em casa. Minha família em São Paulo, eu não estava nem em condições de fazer nada. Mas eu nem pensei em infarto. Sabe por quê? Olha a estratégia de Deus. Alguns dias antes eu estava aqui na igreja pregando, e ali em cima, ali onde está o Vitor, tinha uma porta. A gente estava 5 para 6 anos atrás, a gente estava em reforma eterna, né? Já, reforma eterna, que nunca acabava nada, e tinha uma porta ali em cima, que tinha sido tirada daqui, e estava lá. E aquilo me incomodava enquanto eu pregava aquela porta ali, e eu subi, isso antes do infarto, né? Eu subi para pegar aquela porta e deitar, para não ficar visível daqui. E eu fui lá, peguei a porta e dei uma fisgada nas costas. Aí alguém me ajudou, nem sei se foi o Vitor, alguém que estava lá me ajudou, colocou a porta deitada. E quando eu tive essa dor do infarto, uns 4, 5 dias depois, eu pensei, foi a lesão muscular daquela porta, que eu tinha sentido uma dor nas costas. Olha como Deus me enganou para o bem, né? Mas então, eu estava com aquela dor, que começou às 2 da tarde, e foi até a 1 da manhã, muito forte. E eu me lembro, subindo a escada, minha casa é sobrada, eu subi umas 2 ou 3 vezes, imaginei infartado subindo a escada. E numa das vezes que eu estava subindo, Deus me lembrou do amor dele. Aquela música, Ele se importa comigo, veio na minha mente. E eu subi a escada, é inesquecível, eu subi cantando, Ele se importa comigo. O seu amor é como um furacão. Sabe o amor como um furacão? Aquela mãe que tem amor pelo filho, ela ataca uma pantera. O pai ataca um crocodilo. O avô ataca uma sucuri. Mas o amor de Deus é como um furacão. O seu amor é como um furacão. Você entende? E ele ali, no meu infartado, depois eu vinha saber que era infarto, por que o Espírito Santo me lembrou do amor dele por mim? Porque o amor lança fora todo medo. Se eu tivesse entrado em pânico, eu teria morrido. Imagina você infartado, o coração fibrila a qualquer hora. Se você entra em pânico, descarga adrenalina, taquicardia, pronto. E aquela música ficava na minha mente. Sabe, é isso que eu quero falar para você. Deus fala que ainda que uma mãe abandonasse o filho que ainda mama, eu, todavia, não te deixarei. Para de ser medroso. Não seja covarde. Coloca a tua confiança em Deus. Ele te ama sem limites. E quando você entende esse amor, você entende que o medo vai embora. Amém? E é por isso que existe uma parte da Bíblia que chama-se o Cântico de Vitória, que é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que diz assim, que 8:31 em diante. Aquele que entregou seu próprio Filho por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Deus? O amor que lança fora todo medo, o amor que é como um furacão. Quem nos separará do amor de Deus? Porque eu estou certo
que nem fome, nem perseguição, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura deste mundo ou do mundo vindouro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Então o título dessa palavra é Medrosos e Covardes, mas a conclusão é confiança em Deus. O antídoto é confiança em Deus. Entenda o amor dele por você. Ame-o tanto assim, e você vai ver que essa aliança produz vida e vida com abundância. Aí eu posso dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele peleja as minhas batalhas, Ele me ajuda. Se eu caio, Ele me levanta. E se tiver que partir para a glória, parto com Ele. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé. Ainda não tendes fé. Quando o Filho do Homem voltar à terra, disse Jesus, porventura achará fé na terra? Vai sim, Senhor Jesus. Em mim o Senhor vai achar muita fé, e neste povo também, Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora, para que você recoloque a sua confiança em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, não dormita nem tosqueneja, o guarda de Israel. Recebe de volta a tua fé, em nome de Jesus. Eu profetizo que toda a palavra de Deus que você já tem como depósito no seu coração, seja agora reacesa, reacendida em nome de Jesus Cristo, reavivada. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a palavra de Deus se torne viva na sua vida. Todos os textos, todos os versículos, tudo que você tem, se torne vivo agora. Deixe de ser apenas papel, matéria. Pai, eu peço em nome de Jesus, coloca a fome da tua palavra agora nesse povo, Senhor. O Senhor acenda em você agora desejo de se alimentar da palavra de Deus, desejo de ter comunhão com o Senhor. Eu profetizo que não vai passar nenhum dia a partir de hoje que você não tenha o seu devocional com Jesus Cristo, o seu momento com o Espírito Santo, e isso vai trazer fôlego para os teus pulmões, vai trazer saúde para a tua medula, vai restaurar os teus ossos, em nome de Jesus Cristo. Recebe de volta a tua fé, a tua confiança. É por isso que Judas disse que queria escrever sobre salvação e foi impelido pelo Espírito Santo a falar sobre fé. Reaviva a tua fé em nome de Jesus. Recebe de volta agora. Creia que tudo posso naquele que me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu digo em nome de Jesus Cristo que você sai daqui mais forte do que você entrou. Você sai daqui mais saudável do que você entrou. Porque a presença de Jesus Cristo traz saúde, traz paz, traz esperança, renova a alegria. E eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo espírito de enfermidade que está varrendo a face da terra. Pai, eu sei que o Senhor tem juízo, o Senhor está derramando o teu juízo sobre as nações, e os cristãos que moram nesse planeta também estão sujeitos às mesmas intempéries, às mesmas calamidades e até às mesmas enfermidades, mas eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, um livramento santo. Se você tem fé por você ou por algum querido teu que não está aqui, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dessa vida agora, sai em nome de Jesus Cristo, espírito de morte,
Eu profetizo fôlego de vida. Senhor, eu te peço isso para a tua glória e para a nossa alegria. Derrama uma unção de cura, Senhor. Derrama uma unção de cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.